Muito boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Arrancamos esta edição com notícia de última hora, com registro de um tiroteio, tanto que matou pelo menos uma pessoa esta noite na fronteira de Ressano Garcia, distrito de Muamba, província de Maputo. Uma fonte da autoridade tributária disse que o tiroteio aconteceu depois de uma manifestação de comerciantes informais que reagia a um assalto. As informações ainda são escassas, mas sabe-se que a polícia está no terreno para tentar controlar a situação. Há barricadas e a travessia entre Maputo e África do Sul será condicionada. A caminho do terreno está também uma equipe da SCV e possivelmente poderemos ter atualização destas notícias ao longo desta edição do Noite Informativa. Por ora, os dois reclusos resgatados por um grupo armado no passado dia 24 na cidade de Maputo foram supostamente executados e enterrados no distrito da Muamba. Os corpos foram analisados na medicina legal do Hospital Central de Maputo e o relatório será entregue à Procuradoria-Geral da República. No dia 24 de abril último, uma viatura da polícia saiu do comando da PRM transportando dois reclusos. Trata-se de Zé Coutinho e Alfredo Muxanga, que estavam a ser levados à primeira esquadra para interrogatório por tentativas de fuga na cadeia. Entre o cruzamento das avenidas Vladimir Lenin e 25 de setembro, a viatura da polícia é interceptada por uma outra, na qual saem homens armados. Seguem-se disparos e o resgate dos dois reclusos para a parte incerta. A sequência dos acontecimentos levou a dúvidas e a polícia assumiu a culpa. A reflexão que nós fizemos referência visa mesmo apurar tanto o circunstancialismo, né, desde o momento da saída desses dois indivíduos até tanto ao local onde ocorreu o sucedido. Então, e isto que fizemos referência, são esses elementos todos que foram levantados, mereceram a devida reflexão e o trabalho está a prosseguir. Vamos lá entrar daqui. Vem na corda. 10 dias depois, surgem informações dando conta de existência de dois corpos exumados esta quinta-feira no distrito da Muamba, a cerca de 76 quilômetros da cidade de Maputo. O local onde os corpos foram encontrados é ermo e de difícil acesso. Com a ajuda da comunidade local, nós aproximamos e vamos até ao ponto exato para tentar perceber que cenário ainda é possível encontrar, para tentar também perceber se poderá haver alguma relação com as duas pessoas que desapareceram da cidade de Maputo ou não. Este jovem participou da exumação dos corpos, juntamente com a equipa da medicina legal, e descreve as circunstâncias. Um corpo estava desse lado, foi deitado para esse lado, a cabeça estava nesse lado. Outro corpo estava daquele lado, a cabeça estava aí, com braços assim. Essas pessoas conseguiu ver os braços como é que assim. Uma pessoa que estava aí, aquele que estava em cima, esse que tinha um brinco na mão. E essa pessoa é de que cor? É um mulato aquele. É um mulato. A população diz que viu 6 carros e de seguida ouviu vários tiros por volta das 15 horas do mesmo dia em que os reclusos foram resgatados. Uma senhora aqui em Machamba é que descobriu tudo. Seguiu o trilho das rodas dos carros até chegar à cova que foi aberta no mato. Teve medo. Foi alertar a comunidade e a polícia que veio depois de alguns dias. Mostramos a fotografia de um dos reclusos, no caso concreto Zé Coutinho, e o jovem afirmou ser o indivíduo que ajudou a exumar. É parecida, como ele foi enterrado há dias como aquilo, né? Mas é essa pessoa. Eu lhe peguei a minha mão. Ele tinha uma tatuagem. Aonde? Aqui. E uma aqui.
A STV soube que os corpos foram analisados na medicina legal do Hospital Central de Maputo e o relatório será entregue à Procuradoria-Geral da República. Ora bem, os familiares dos reclusos resgatados confirmaram na morgue do Hospital Central de Maputo o óbito dos 2 homens. Os mesmos contaram que os seus familiares eram vítimas de tortura e acusam a polícia de os ter executado. Pouco tempo depois da descoberta dos corpos, familiares dos reclusos resgatados na Avenida 25 de Setembro acorreram à morgue do Hospital Central de Maputo, onde confirmaram a identidade das vítimas, José Ali Coutinho e Alfredo Muxanga. Familiares de Coutinho, que pediram anonimato, descrevem o estado em que o encontraram na morgue e não têm dúvidas de que foi torturado antes de ser executado. Nós, quando fomos lá ter com o chefe do pai, nos acompanhou até a polícia e a polícia encaminhou que os corpos já foram transladados para o Hospital Central de Maputo e fomos na morgue e confirmamos que é o Coutinho, e junto com o parceiro dele, o amigo dele. Mas o corpo encontra-se num estado deteriorado e já está em decomposição. Nós conseguimos identificar através da tatuagem que ele tem, que nós também já tínhamos hábito de ver a ele. Os familiares suspeitam do envolvimento da polícia na execução dos 2 réus. Aqui em Moçambique dizem que não há pena de morte, mas não é o que a gente vê. Mas quem levou o Coutinho foram homens da PIC, que levaram a ele para matar. O que te faz pensar nisso? Foram o grupo Búfalo que levaram o Coutinho para matar. Mas o que te faz pensar que é isso? Quem é esse Búfalo? O que é que fazia? Era amigo dele? São homens da PIC. A STV contactou o comando da PRM na província de Maputo, tendo o porta-voz prometido pronunciar-se oportunamente. Ora bem, hoje é sexta-feira e a habitual presença de António Frangulo, jornalista e criminalista, hoje mesmo a calhar aqui a sua presença com um tema na linha da frente. Se na semana passada, António Frangulos, muito boa noite, estávamos aqui a olhar para o xadrez que compunha este processo de resgate destes 2 presos, destes 2 indivíduos, profecia ou não, estávamos a avançar com qualquer possibilidade de execução. O que terá contado, na verdade, para que tal facto ocorresse? Boa noite. Primeiro, muito boa noite aos telespectadores da STV e dizer que, de facto, parecemos predigitadores, né? Ou bruxos, mas a verdade é que nós estávamos a suspeitar que acontecesse, viria de facto a acontecer. Eu até estava aqui a matutar em relação ao conceito resgate e prefiro até manter, porque resgata os seus. Quem resgata o seu ou os seus. Sim. Só que primeiro o termo convinha para os seus parceiros, digamos, do crime, digamos assim. Mas, pelo que me parece, mantemos o termo e mudamos simplesmente da outra face, resgatado pelos donos, porque eles, ao fim e ao cabo, eram súbditos, digamos assim, condenados, portanto, estavam nas mãos da polícia, da autoridade. Foram resgatados pelos donos, não pelos comparsas, talvez mudar aqui o conceito comparsa. E nós avançamos logo duas hipóteses. Certo. A primeira hipótese era esta de terem sido resgatados com vida até, porque depois analisamos, embora fossem imagens, não estivemos no terreno, analisamos e chegamos à conclusão que não podia, que foram alvos, não podia ter havido ali qualquer morte, porque até é pena porque não podemos recuperar agora as imagens. Os tiros viam-se que foram, portanto, da esquerda para a direita. Ok, da carrinha para a direita, porque do lado onde nós estávamos a ver, do lado direito a furar, até há uma que não chega a sair, vê essa protuberância, e entretanto por dentro não aparece nenhuma gotícula, porque
naquela situação até não seria aquele lado que nós tivemos a ver, devia ser o outro lado, e tinha que aparecer gotículas ou mesmo miolos, porque os tiros foram a queima-roupa em relação ao carro, mas porque uma KM tem uma velocidade de cerca de 1500, uma distância de cerca de 1500 metros, a velocidade já nem me lembro, e ali no chão nós conseguimos ver até invólucros, portanto, de uma Makarov também, 9mm ou 7,6, mas pronto, é uma Makarov VS, e tinha que aparecer o indício de que eles foram atingidos. E nós concluímos assim sumariamente, e sem muitos elementos que de facto não teriam, portanto, sucumbido ali dentro daquela furgoneta. E avançávamos também que eles, com o receio de virem a ser até penalizados por alguma incompetência, eis porque eles teriam, portanto, arrebentado com cadeado para certificar. Sim. Porque poderiam até irem-se embora convencidos que tê-los ia atingido e teriam problemas. E então, resgatados vivos, logicamente que isto nós avançamos aqui, se fosse possível recuperar-se, mas outro dia vamos fazê-lo, porque ainda há muito pano para manga e ainda vai correr muita água por debaixo da ponte. Então, nós já avançávamos que a primeira hipótese é essa de serem resgatados, e a segunda hipótese é de terem morrido no local. Okay. E eu, assim, a priori, eliminava a segunda hipótese e mantinha-me na primeira, mas mantinha um elemento comum que é, portanto, o objetivo matar, não é? Okay. Portanto, dizia que, mesmo assim, para onde foram para uma execução sumária. Hoje chegamos à conclusão que foram sumariamente executados e que agora vamos ver a Procuradoria, porque a Procuradoria não pode não fazer o que por obrigação tem de fazer. É que tem de investigar ao máximo, desde já perguntar quem foi requisitar estes dois indivíduos, o Coutinho e Muxanga, okay, a pretexto de interrogatório, que comecemos pelo interrogatório, na primeira esquadra. Acha que estes homens eram detentores de alguma informação sensível e como forma de queimar o arquivo mesmo? Só pode. Foi esta? É que esta execução tem o mesmo desiderato, o mesmo objetivo de outras execuções. Nós podemos fazer uma retrospectiva, vamos encontrar N execuções. Outras, poderíamos até dizer, bom, vinganças e por aí fora, mas encontramos aquelas execuções na retrospectiva que são efetivamente queimas de arquivo. Okay. Portanto, arquivo é um acervo de informações. E eles geram arquivos, portanto, vivos, não é? Sim. É um acervo de informações e com o objetivo até de cortar uma determinada investigação. Okay. Nós sabemos que, por exemplo, estes indivíduos, sobretudo o Coutinho, fazia o liame, não é, com as acusações que faziam ao Nini. Okay? Como sendo o patrão da organização de raptos, que até agora, isto já soa a coisa de 5 anos, se não me engano, não se teve à frente do Nini uma prova material. Nós temos a lembrança, a memória de um processo, creio que é 16 de 2012, que foi até a coisa, estava ligado Daniche, Sataro, ou coisa parecida, sobrinho, a irmã, a mulher, por aí adiante, foi despronunciado. Ora, se é despronunciado, significa que não houve elementos bastantes. Tinha uma acusação para ir até tribunal, mas que o que trazia não era matéria nenhuma, era palha
como só ir dizer na gíria. E isto acontece muito, quer dizer, busca-se elementos e faz uma ligação e manda-se para o tribunal. Na tentativa, não é, de se condenar o Nini. O Nini, não há quem não sabe que ele é um condenado num processo aí transitado em julgado e tudo. Não vamos esmiuçar hoje, no outro dia, porque também tem alguns senões, mas, entretanto, em relação a estas acusações que têm sido apontadas ao Nini, até agora não apareceu nenhuma prova. O último processo que me parece está acusado, não estava, mas estava acusado, este finado já foi embora, estava acusado, e o próprio Nini. E também o processo ainda não foi, portanto, a julgamento. Está ainda na fase, creio eu, da instrução contraditória, que levará, obviamente, a uma pronúncia ou não pronúncia. Ora, aqui até poderemos fazer a ligação com aquela revogação que até agora não me parece ter, portanto, pés e cabeça, na medida em que o que prevalece até agora na pessoa do Nini é a presunção de inocência, artigo 59, número 2 da Constituição. Portanto, ele goza da presunção de inocência porque não há nenhuma sentença transitada em julgado. Quer dizer, nós podemos estar, digamos, zangados com ele por causa de tudo aquilo que ele tem vindo a fazer, não é? A dizer, não é? Pelos Facebooks, mas isso não constitui nenhuma prova material, nem da sua continuação da atividade criminosa, nem sequer de ele estar, portanto, a fazer-se acompanhar de pessoas de má índole. Okay. Porque eu dizia no outro programa que se ele foi autorizado a sair, significa a partida que nenhuma destas duas violações mencionadas agora no comunicado da revogação da sua liberdade condicional, portanto, nenhuma das duas normas havia violado injunções na sentença. Portanto, a sentença da liberdade condicional tem lá obrigações, não pode ausentar-se, não pode... Foi autorizado, quer dizer que não tinha violado nenhuma daquelas injunções. Agora, e provas de que ele lá onde está se faz acompanhar de pessoas de má conduta. E provas de que ele estando lá tem continuação da atividade criminosa. Não há prova material até agora. E outra coisa, pelo contrário, informações há de que mesmo estando no exílio, entre aspas, o Nini continua a colaborar. Ele é que denuncia este Coutinho, alertas. Sim. Ele é que denuncia a Edith, ele é que, através de um pedido de dinheiro que a Edith faz a ele, não é? E ele cede, mas pede o número da conta para fazer, portanto, a transferência ou o depósito, para aproveitar o número da conta, e ele fornece esta conta da dona Edith ou senhorita Edith, portanto, à Polícia de Investigação Criminal. Tem, portanto, informações documentadas com carimbo da Polícia de Investigação Criminal, a pessoa a quem essas informações se dirigiram e com a assinatura de recebidos, recebidos aqueles documentos. Até são cerca de 3 ou 4 documentos. Mesmo neste período em que o Nini está fora? Estando fora. E em relação a este Coutinho e esta Edith, está tudo bem documentado. Mas pronto, eu dizia que a Procuradoria tem de fazer uma investigação e depois tem de também, porque nós vimos que a rota que tomou não é a rota da primeira esquadra, nós dissemos aqui. Sim. Se fosse a primeira esquadra, um carro que leva arguidos especiais, não, devia ter tomado a rota menos complicada, que é virar à direita pela 25 de setembro, para tomar à esquerda pela Manuel da Arriaga, Karl Marx, sim, e depois Joaquim Lapa, o Conselheiro Pedroso, não sei onde começa uma, termina a outra, e depois parava em frente à primeira esquadra. Agora, aquela rota que estava a levar significa que já estava, digamos, monitorado. Portanto, o motorista, o agente que estava a acompanhar, que estava, portanto, naquela viatura, também são
arguidos suspeitos que devem ser esmiuçados. Depois, quem autorizou a saída? Ok. O motorista e o agente acompanhantes, que instruções receberam? E de quem? Se tinha processo na primeira esquadra, é preciso ir-se lá. E eu dizia no outro comentário, mesmo que tentem manipular, mas há de encalhar exatamente na sequência do registro. Quando você quer fazer o registro, portanto, de modo atrasado, vai ter que encalhar porque vai arranjar estratagemas que não vão funcionar. E depois, quem era o agente destes processos? E teria sido ele a requisitar estes indivíduos. Depois, o porta-voz disse coisas que tem que provar. Disse que havia um carro de segurança, porque nós vimos que das 2 ou 3 vezes que o Coutinho, por exemplo, tinha ido a tribunal, tinha sido acompanhado por um aparato de cerca de 3 carros com sei lá quantos polícias, uma coisa bem equipados até aos dentes, e desta vez diz que há um carro que ficou no semáforo. Aqueles carros têm prioridade da qualidade das ambulâncias e escolta dos chefes que nós todos os dias ouvimos aqui. Então, se estava colado aquele carro, por que é que não passou ou nem existiu? Isto tem que ser bem investigado no próprio processo. E se nunca existiu, o porta-voz, na linguagem normal, corriqueira da investigação, tem que ser apertado. Por que é que mentiu? Não terá um objetivo aqui. E consta mais que o próprio comandante da cidade foi, por um dos vossos reportes, perguntado e também confirmava que, de facto, havia um carro que acompanhava aquele carro. E não ter havido, o que é que estarão aqui a encobrir? Isto é importante para a investigação. E apelar à Procuradoria para não continuar com esta leveza nas investigações, porque, afinal de contas, nós já estamos mais do que infiltrados. Isto está mais do que dito. E eu quero só terminar, pelo menos esta parte do comentário. Lembrar que nós perdemos um comandante da cidade, o Giovanni. E eu, nessa altura, acho que estava a fazer o programa O Mundo do Crime na TIM. Teria, inclusivamente, comentado acerca disto, porque eu tinha informações. Como este caso também tem informações, eu recebo informações, né? Que, por exemplo, eles foram encontrados algemados, não é? Os pés, as mãos. Eu não acredito que aqueles indivíduos, né, que sequestraram, não sendo, portanto, da instituição, tivessem 4 pares de algemas. É muita uva. Agora, dizia eu que o Giovanni, por exemplo, estava a trabalhar com o seu comandante, né? Ele não era comandante, estava a trabalhar com o seu comandante, era da cidade, ele era da ordem, e chegou a hora de ir para casa. Mas para ver que havia aqui algo orquestrado, ele chega em casa antes do grupo que ele devia executar e recebe uma chamada do seu chefe para voltar, aparentemente porque havia qualquer coisa. E quando chegou ali, diz ele que teria até dito a algumas pessoas ao telefone antes de chegar em casa que nem sabia porque que ele tinha sido chamado. Mas, afinal de contas, era para ver se aqueles corrigiam o atraso. E quando ele regressa, eles já estavam lá posicionados. Olha, regaram-lhe com balas. E o processo não foi investigado. Se fosse investigado, chegava-se lá no âmago e que a organização está lá dentro, criminosa. E nós aqui andamos a bater as cabeças, né? Algumas vezes até chegamos a pensar que, pronto, é um crime oficial, é um crime de Estado, do Estado, não de Estado. Mas algumas vezes são organizações que têm uma participação pessoal, as pessoas participam pessoalmente, mas usando o status quo, usando a qualidade que tem de ser isto ou aquilo. E isto não pode continuar assim. A Procuradoria, se tiver medo, tem que dizer, tenho medo. Permita-me colocar-lhe uma questão. Os corpos achados hoje podem ser uma peça importantíssima
no segmento das investigações? Até que ponto? Até que ponto? Porque primeiro vão... há um trabalho de perícia que tem que ser feito? Tem que ser feito. Haverá qualquer ligação entre os tiros descarregados na Baixa da cidade e os tiros de que foram alvos? Aliás, aí pode até haver um outro grupo em ligação, mas que corredores é que é possível fazer para haver um link entre estes corpos encontrados hoje e este caso? Não, os corpos são os mesmos. Já está confirmado. Isso não vale a pena estar a duvidar, porque o próprio familiar confirma que, olha, aquela tatuagem que até aquele exumador que aparece ali também fala da tatuagem, reconheceu-a pela fotografia e tudo mais. Agora, há uma coisa que eu estou-me a lembrar agora, uma das visitas que o falecido presidente, o saudoso Samora, fez a PIC, na arrecadação. E saiu-se ali com um discurso, como é que eu vou dizer, cômico até, né? Disse, olha, se o ladrão, né, rouba e volta à cadeia, você nunca vai o apanhar. Se o ladrão é daqui da casa, você há de procurar todo o sítio e nunca se lembra de procurar aqui em casa. Então, estamos a perguntar se haverá uma possibilidade de perícia, uma análise de balística. Não sei o que mais. De quem é a arma que matou aquele jovem? Sabe o que era necessário fazer? Não. Número 1, aquelas balas ali deviam ter sido, os invólucros, recolhidos, não é? Conforme mandam as regras do exame ao local do facto. Do dia do resgate? Do dia do resgate. Do suposto resgate, ok. Exato. Depois, do dia da descoberta, não é? É verdade que já tinham ido muitos populares antes. Sim. Mas há uma maneira de se procurar os invólucros, até científica, não é? Pode ser com um sensor magnético, ou então procurar mesmo a olho nu, aparecem 2, 3. E simples, eu já disse isso em muitos comentários, que se faz o exame balístico de modo a dizer que a arma, que ainda não sei qual é, o balístico há de dizer assim, a arma que percutiu este invólucro removido ou recolhido no local do crime, portanto na Vladimir Lenin ou na Rua da Imprensa, porque está ali da 25 de setembro para lá é a Rua da Imprensa. E este invólucro que foi recolhido no local do enterramento, né? É a mesma. Logo, a sequência do... Já fazia isso há 30 anos atrás. Tanto agora só pode ter melhores condições de dizer isso. E se foram 2, 3 armas, porque ali foram recolhidos mais invólucros e lá também, e se foi só uma que executou, a balística vai dizer. Se foram 2 armas, e mesmo sem encontrar, sem olhar para estes invólucros recolhidos na Rua da Imprensa, ou Vladimir Lenin, para muitos que não estão a ver a Rua da Imprensa, só analisar estes invólucros que são encontrados em Muamba, o balístico pode dizer foram percutidos os invólucros pela mesma arma, por 2 armas diferentes, por 3 diferentes. E depois era uma KM, né? Uma K47. Agora, não pode dizer a série, etc, etc, porque tem que ter, portanto, espécimes para poder comparar. Então, se houver suspeitas, né? Vai-se procurar as armas que eles usam, se são da casa, estamos a suspeitar alguém da casa, e faz-se, portanto, a confrontação. Mas volta outra vez, não é? A colação, digamos, ditado histórico não é uma andota ou uma invenção. O que eu estava a dizer, o presidente Samora disse, mas quando o ladrão é daqui da casa,
torna-se difícil chegar-se a ele. Mas dá-se o mesmo. Vamos supor que são os homens da própria PIC. Vamos supor, como nós ouvimos, ela é suspeita daquela senhora, se é a viúva ou não. Okay. Vamos supor, até disse, avançou um nome. Vamos supor que ela tem razão. Porque se este era, de facto, um milandeiro policial, logicamente que os polícias já eram visita da casa dele e conhecem algumas pessoas da polícia. E avançaram aí nomes. E se calhar, se conversar com ela à parte, vai-se saber muito mais. Então, vamos supor que são de facto da PIC. Então, há de encontrar aqui um conjunto de diligências no sentido de contrariar as investigações. Okay. Porque apesar de ser a Procuradoria a fazer, neste caso, avocou este processo para si, mas, entretanto, tem aqui a parte técnica da perícia, mesmo a busca de informações. A Procuradoria não tem, assim, tanto acervo, não é? Nestes, digamos, nestes setores, digamos, técnicos. Como o laboratório, como a investigação, vale-se com os mesmos indivíduos da PIC. Mas também o homem de laboratório, que é quase que um homem de gabinete, é um homem de laboratório. Sim. Depende do que lhe trazem. Imaginemos que baralha as cartas, pega noutros invólucros que não são aqueles que foram recolhidos ali e entregue ao balístico. Já está a imaginar. Aquilo é como a fuga, quando se diz baralhar as escalas. Fugiu no dia, hoje é 5, né? Sim. Fugiu no dia 4 e 2, 3 dias depois há um levantamento do auto e diz que fugiu no dia 5. A escala está baralhada. Os que estiveram de serviço no dia 4 não vão ser interrogados, nem presos, que muitas vezes é prisão imediata. Se for segurança máxima, cadeia central, por aí fora. Vai-se prender pessoas que não têm nada a ver com aquela escala. E baralhando essas escalas, baralha tudo. Daí que é preciso que, de facto, se faça um trabalho de polícia com muita profundidade, muito cuidado, porque é um trabalho delicado, porque nós estamos mal, quer dizer, só falta um reconhecimento. Eu não sei se ainda há muita dúvida daquilo que a gente tem estado aqui a dizer. Qual deve ser tivemos uma procuradoria semana passada, diga-se, célere, tivemos uma semana com um episódio a seguir, um despertar da procuradoria. É verdade que hoje é sexta-feira, tivemos este caso. O que é que se espera da procuradoria? Bom, o que é que se espera? O que devia ser é a mesma flexibilidade. Okay. Com que nós fomos presenteados, brindados a outra semana dos acontecimentos. Porque dia seguinte já tínhamos um comunicado que fazia, portanto, uma ligação disto com o Nini e fazia a revogação. Aliás, Nini apareceu a desafiar as pessoas. Quem mostrar o mandato de $1 milhão de dólares. Sim. De onde vem esta certeza de Nini? O Nini tem informações, o Nini é colaborador. Este mandado de captura não chegou até o Nini? Não chegou. Ele desafiou e parece que até agora não chegou aos advogados do Nini. E não só, e ele já avançava a mesma tese que eu tinha dado aqui, que aqueles indivíduos só podiam ir para o cadafalso, para a cela da morte, como dizia, como na altura tínhamos aquele 2455 do Carl Chessman, não é? A cela da morte, 2400, Santo Quintino, né? Então, quer dizer, nós já alvitrávamos aqui que só podiam ter seguido para a cela 2455 do Carl Chessman. E, de facto, está aí. E levantávamos aqui umas dúvidas que estão a ser verificadas, né, dia após dia. O inimigo não está longe.
é preciso que a Procuradoria faça o que deve fazer, o que está dentro das suas obrigações e deixar, não é, de se preocupar com coisinhas mesquinhas, como diz o provérbio latino, aquela não capta moscas, a águia não se preocupa com moscas, não capta moscas. Quer dizer, a águia é tão grande que se preocupa com coisas grandes, coisas maiores. Então, a Procuradoria, eu não quero comentar muito isto, mas eu devo dizer que, quer dizer, caiu no ridículo naquele caso. Por muito que se procura forçar, o que se vai ver no fim é que vai ser uma logra pretensão, tanto da captura internacional. Okay. Vai ser uma logro, porque há países, inclusivamente, que mesmo o comandado internacional e tudo mais, requer que vá uma delegação, né? Sim. E que vá provar perante aquele Estado que, de facto, aquele indivíduo cometeu o que justifica a revogação da sua liberdade condicional. E como ele não se faz derrocado, também vai se fazer acompanhar de advogado. Os advogados vão mostrar que ele está fora, portanto, por uma autorização judicial. E depois, não há nenhuma acusação, nenhuma condenação ou nenhuma prova de cometimento ou de violação daquelas normas, conforme vem naquele comunicado, que ele violou 2 normas. O advogado vai mostrar que não. Se tivesse violado antes de sair, não saía. Agora é preciso que o Ministério Público, a Procuradoria, prove que ele, lá onde está, violou esta norma. Este é o primeiro aspecto. E não há de provar. 2, se ele tivesse cometido algum crime, portanto, que indicia a continuação da atividade criminosa, também não saía. Porque não é preciso acumular. Basta a verificação de uma daquelas injunções. Também não saía, não seria autorizado. Agora, é preciso provar que, estando no exílio, ele continua a dirigir. É preciso provar, não é dizer. Logicamente, eu prefiro até ir por aí, é uma aventura minha, não é? Logicamente que na acusação deve vir isso. Portanto, a ligá-lo à atividade criminosa, nomeadamente dos raptos. Okay. Mas não basta acusar, tem que provar. Tem que provar. E eu tenho sérias dúvidas que o Ministério Público possa provar que ele, de facto, e uma das provas de que ele, de facto, continua a atividade criminosa, meia prova é a pronúncia e depois o julgamento e condenação com trânsito em julgado. Portanto, vai muito caminho aqui para ele, de facto, ser, digamos, catalogado como sendo criminoso nesta faixa criminal. Portanto, isto não é um problema de defendê-lo, isto é um problema de estar a fazer uma análise lógica e jurídica das coisas. Daí que não há de ser possível, não é, trazê-lo e repatriá-lo para aqui, com base naqueles... Vamos esperar 3. Ele só pode ser considerado como vem na acusação se for julgado e condenado. Ora, estando fora, ele só pode ser julgado como ausente, um processo de ausente. E um processo de ausente tem que ter pronunciado primeiro. Não se pronuncia a pessoa na sua ausência. Portanto, não sendo pronunciado, nunca será julgado. Porque se for pronunciado, pode ser julgado. E mesmo assim, quando regressa, ele tem direito a dizer que quer novo julgamento ou não. Lembramos-nos do caso do Anibalzinho. Sim. Regressou. Foi perguntado se queria um novo julgamento ou não.
Então, até lá, este ano pelo menos já acabou. E o Nini que é acusado do que é acusado, não haverá prova até lá. Primeiro porque não há pronúncia. Terá que ser pronunciado estando aqui no país. Depois julgado. E depois condenado. E com trânsito em julgado. Ora, não sei, para mim, qual foi a ratio legis daquela revogação. Não consigo encontrar. E eu espero que alguém me elucide melhor onde é que foram buscar os fundamentos. Porque aquilo trata-se de revogar um direito fundamental. É uma denegação de um direito. Ora, a denegação de um direito, mesmo falando em direito administrativo, deve ser fundamentada. Neste caso concreto, não me parece estar fundamentada. Mas, anyway, nós estamos perante esta situação, a ver, vamos, a autópsia alguma coisa vai dizer, portanto, o laudo, que se foi executado, portanto... A autópsia aqui tem que ser diante do pedido parte da Procuradoria ou... Não, mas é que a morte foi violenta. Foi violenta, é obrigatório que se... Exatamente. Okay. Pressupõe-se que foi violenta, obrigatoriamente tem que se autopsiar. Para saber se foram envenenados e enterrados, ou se foram executados, portanto, na base da arma de fogo, ou se foram se viciados primeiro, se estavam algemados, terá que aparecer, não é? Terá que aparecer aí. Eles têm uma linguagem própria para dizer isso, hematomas, ou lá o que seja, sinais de que estes estavam amarrados, no mínimo, os pés, as mãos e tudo mais. E se for possível, aliás, não sei quem chegou primeiro, porque se tiver sido pessoas estranhas, aquelas que estou a pensar, as próprias algemas até hão de estar aí. E aqui começa o problema. Se de facto isso aconteceu, eu prefiro pôr esta dúvida, né? O benefício da dúvida, mas se a ser verdade, aqui o problema começa, para não dizer termina, 4 pares de algemas, quem os tem? Não é diferente daquela minha posição que está a fazer carreira, quando disse nem imaginava que faria carreira. É que quem de facto não vai, portanto, tirar de um arsenal, portanto, munições, a quantidades industriais, não brinca com elas. Porque para matar alguém basta um tiro. Você chega, apanha ali um monte de coisa de invólucros, só mostra que tem fonte. Mesmo que se trate de facto, criminosos, mas esse criminoso tem fonte, ele busca em algum sítio, não lhe custa comprar, e logo uma munição de guerra, não é de caça que se pode comprar aí na Fabrocaça, ou como é que se chama, vende-se e tudo mais, mas tratando-se em munições de guerra, ele tem que ter um parceiro, se não é da instituição, que lhe forneça em quantidades para poder gastar de qualquer maneira. E lá, não sei quantas, por aquilo que eu ouvi, mas deve haver algum exagero, até falam em 50, mas não chegar a 50, mas é o mesmo que querer dizer, foram muitos os tiros, né? Foram muitos os tiros. Então, bastava, são 2, sim, um tiro por cada, não era preciso tanto. Portanto, isto aqui é, mais uma vez, a Procuradoria, que é tarefa dela, tem que mostrar serviço. Se não mostrar serviço, não se zangue amanhã a dizer que, olha, é nossa opinião de que não houve vontade. Como não houve vontade há muitos outros casos. Não era esta Procuradora-Geral, mas estava lá sempre um Procurador-Geral. Lembramos daqueles casos do Costa do Sol, sim, do tempo da denúncia da Lina Magai, da finada Lina Magai. Okay. E vimos que aquilo, é claro que chegaram ao banco dos réus, mas não foi coisa fácil, não. E depois daquilo houve outros tantos. Eu lembro-me que houve uns 4 ou 5 corpos que foram tirados à entrada de Marraquém pela via daquilo que hoje é circular. Na altura ainda não era circular, era terra batida.
Há outros casos que foram encontrados já esqueletos por aí na Moamba. Parece que gostam muito das matas de Moamba para tirar esses indivíduos. O passarinho que foi resgatado ainda vivo, acabou morrendo no hospital, deitado, portanto, com gasolina, regaram com gasolina e atearam. Quer dizer, e isto tudo feito por coisa, por agentes da autoridade. É claro que estamos até agora a ser muito complacentes com o crime neste caso. Eu não vou chamar crime organizado, porque crime organizado tinha que ter uma conexão, não é? Pelo menos com uma fronteira transnacional. Mas uma organização criminosa, portanto, associação para delinquir, né? Organizado mesmo em termos empresariais, com funções, cada um com funções e planos e tudo e mais alguma coisa. Ou então, famosos esquadrões de morte, que tem versus delito comum versus delito político. E isto é que todas as pessoas estão desejosos de saber, afinal, o que é que está acontecendo. Okay. Todo cidadão que a gente encontra na rua, hoje em dia, nem é preciso abordar eles, é que abordam, mas isto está mal, isto. Mas quem serão? Mas não será que são os mesmos? Agora, como está refreada a violência militar, lá o conflito, agora voltaram para aqui, estão a fazer das suas. Quer dizer, e isto é o Estado que está em suspeição. E não fica bem na fotografia o Estado. E o Estado tem que bater a mesa, tem que mandar um murro para a mesa. Aquela senhora tem que bater um murro para a mesa, com o risco de ela ser conotada. Aquela senhora refere-se à Procuradora-Geral. À Procuradora-Geral. Okay. Com o risco de ela receber com cada epíteto e não pode reclamar. Ubicômoda e bincômoda. Cada comodidade tem as suas incomodidades. Esta é uma delas, a de ter que, a contragosto, investigar criminosos perigosos que põem em perigo a própria segurança dela e dos seus familiares. Mas eu lembro que o procurador Madeira, na altura, como procurador, juiz, conselheiro, dizia que, olha, nós somos pessoas normais, mas que estamos acometidos a desempenhar funções anormais. Porque não é de toda a gente você realizar uma tarefa que corre risco de vida. Mas há os que têm essa função, os que defendem a pátria nas fronteiras, os que têm que todos os dias degladiar com os criminosos, correm o risco de levar um balaço. Portanto, é uma pessoa normal como qualquer outra, mas a desempenhar funções anormais. Então, mas tem as suas comodidades. Andar no Mercedes, com guarda-costas, e aparecer aí em público, bons discursos, e passear um bocadinho para fora, na cooperação, etc, etc. São comodidades, mas tem que arcar também com as incomodidades. Por isso que o latino diz ubicômodo e bincômodo. Não é? As comodidades têm, portanto, também como implicação as suas incomodidades, não é? Por contrapouso. Ok. Vamos virar de página para olhar para o anúncio de parte do líder da Renamo. Não sei se está esgotado este tema. Penso que é um assunto que a cada semana seguramente haverá uma peça deste xadrez, mas vamos agora olhar para o anúncio da trégua, da chamada trégua sem prazo, tanto anunciada ontem pelo líder da Renamo. Estaremos aqui a dar passos céleres rumo a uma paz efetiva ou nem por isso? Não, eu penso que sim, até porque o líder da Renamo diz que é uma trégua sem prazos, portanto, uma trégua indeterminada, de tempo indeterminado, mas não significa o fim da guerra. Ok. Ele sublinha isto. Não significa o fim da guerra. E logo a seguir, ele lamenta o facto de o diálogo andar lento. E eu devo dizer, faz parte da estratégia. E eu gostaria um dia que fosse possível recuperar algumas coisas que a gente disse aqui, né, quando este assunto começou. Né? Quando o diálogo começou com as parcerias internacionais e tudo mais.
nós dissemos aqui algumas coisas. Eu lembro muito bem, disse e peremptoriamente que isto não ia dar em nada a questão das 6 províncias. Eu disse. E que se estava a negligenciar o essencial, com o importante, sim senhora, não deixa de ser importante, sobretudo na perspectiva subjetiva, né? É importante para a Renamo, para a democracia, mas só que a lógica mandava dizer que era completamente impossível, porque ia abrir um mau precedente, eu dizia isso. Ia abrir um precedente, e isto aqui pesou muito. Tudo bem, nós podemos dar as 6 províncias, sim, mas e depois? Quer dizer, havia uma série de coisas. As eleições não foram provinciais, foram gerais. E depois, quer dizer, não se estava a concorrer para um partido, de eleger o seu governador, etc, etc. Quer dizer, estava uma amálgama que juridicamente era mesmo impossível. Então, eu dizia que, olha, é importante, sim senhora, mas o essencial é a lei primeiro. A lei constitucional, a lei eleitoral, sobretudo a lei eleitoral. Porque mesmo a revisão da Constituição e tudo mais, enquanto não estiveres no poder, quem está no poder vai levar sempre a melhor. E nós sabemos que a fraude eleitoral, em primeiro lugar, é permitida pela própria lei. Ela tem de ser vista. E o que agora a Frelimo está a fazer, de lá a esta parte, é exatamente entreter. E quando for a fazer a largada, já não há tempo. A própria Renamo há de estar muito mais preocupada com a campanha e as eleições que vão estar à porta. E já não vai a tempo de, mesmo que se faça aí uma visita à lei eleitoral, vai ser tudo a correr. E a pressa é o inimigo da perfeição. Mas, anyway, e ele já admite que desiste da governação das províncias. Já admite ir às eleições provinciais. Logicamente com uma mexida na Constituição e uma mexida lá na lei, não é, eleitoral, uma coisa qualquer. Bom, mas nós continuamos a ver muita demagogia nos corredores da Assembleia da República, sobretudo. Há ali indivíduos que até esquecem-se, quer dizer, eu sou daqueles que, depois de entrevistar, vamos diretamente entrevistar um Damião José, entrevistar um Galiza Matos, né? Se fosse possível, depois recuperava-se o que disse ontem, e depois, logo a seguir, quer dizer, havia de ver que há muita demagogia e parece ser uma profissão, né? E o mais demagogo até é o mais aplaudido, né? Qual Gorgias, qual que nos tempos dos sofistas. Portanto, aquilo é uma retórica, mas que não obedece a qualquer tipo de regra e lógica. Hoje é muito fácil ouvir dizer, não, porque nós aplaudimos a posição do líder da Renamo, porque, quer dizer, se for a ver os nomes que se lhe atribuíam ontem, que era completamente diferente. E eu digo com toda a franqueza, mais uma vez, que a Câmara não se iluda a pensar que a Frelimo recuou, desistiu, abandonou ou desistiu. Mas este recuar literal, pelo menos das forças no terreno, já aqui algum sinal? Sim. Este desmobilizar das forças. Muito bem. Eu mesmo sou o primeiro a aplaudir,
até ter uma visão econômica. Eu ouvi a última vez que, olha, eu agora dou a trégua indeterminada, portanto, porque a pessoa quer fazer os seus planos, mas ele não pode fazer porque ele não sabe, depois da trégua acabar, se há de haver outra trégua, e se o que ele quer fazer vai para além da trégua, o que é que vai ser dele? É uma certa visão econômica, tudo bem. Mas eu estou a dizer que ele não pode se iludir. Até há um provérbio que diz: um inimigo reconciliado, inimigo 10 vezes. Então, o que é que acontece? Eu vou dar um exemplo concreto. Se Arnamo se encontrar na situação de desarmada, sem ter resolvido efetivamente aqueles problemas todos, né, de paridade nas forças de defesa, na polícia, não sei o quê, eleição a despartidarização e tudo mais, olha, desaparece em muito pouco tempo. Pode ter a certeza. Acha que o poder da Renamo está na arma? Está. Mas é assim. O poder da Frelimo está na arma. Guerra 10 anos, a Renamo guerra 16 anos, depois mais umas guerrinhas aqui, 2011 até agora. Se não houvesse armas, não havia poder em nenhum dos dois partidos. Hoje, isto está bipolarizado por causa das armas. A própria Frelimo, se sair e já não ter um comando nas forças de defesa e segurança, mesmo estando, né, no poder, mas sem o poder sobre as forças de defesa e segurança, termos uma verdadeira força republicana, há de ver que não vai ser a mesma. Hoje nós vemos que a manutenção do poder é uma manutenção de armas. Viu, por exemplo, na manifestação do 1º de maio. Quer dizer, não custava nada mandar vir a polícia da ordem. Não. Mandou vir tanques e aqueles homens armados até os dentes, parece que ali havia um motim de indivíduos com armas ou com paus. Aqueles paus eram simplesmente mais para ostentar aqueles dísticos. Mas aquele é que é o poder da Frelimo. A manutenção do poder é através das armas. Quando há eleições, há de ver aquele aparato que Limã, nesses sítios onde o MDM, por exemplo, está a governar, há de ver aqueles tanques a dar voltas por todo lado. As pessoas começam a ver isto, está mal. Portanto, as eleições, no lugar de ser uma festa, viram um verdadeiro motim. E depois tem aquela norma, votou, foi embora para casa. Por quê? Qual é o mal? Então, sim, se não houver este aparato que a polícia nas urnas, nos postos eleitorais, isso não é coisa ouvida, é coisa vivida, não só vista, vivida. A polícia entra dentro das próprias urnas, portanto, dos postos onde se faz a votação. Mesmo com aquela norma que fala em 300 metros, ou não quer que seja. E ameaça. E são detectados indivíduos a quererem a trazerem boletins já votados e tudo mais. Se são detectados, há de ver que serão aparentemente presos ali, é mais resgate do que prisão. E amanhã há de ouvir dizer que, olha, está aí numa boa, e é conhecido, ou veio de Maputo, ou veio de não sei, está aí, é diretora de não sei o que, mantém-se numa boa. Mas só suspeitarem que você é da oposição, deixa de ser diretor e companhia limitada. Mas perante uma tentativa de fraude eleitoral como aquela ali, não acontece nada, porque é assim que se deve fazer a manutenção. Portanto, ele afirmou que já abandonou a ideia de governar as 6 províncias, tudo bem, e ele vai se pautar por aquilo que eu sempre disse. Portanto, fazer-se a lei primeiro, né? Para se ir às eleições cujo objetivo é aquele que está preconizado na lei. Tudo bem.
mas ele não pode esquecer-se que o seu capital político está exatamente nas armas. Ele sem as armas nem pode dizer mais que volta para Santo Gira. Não pode dizer. Mas para tal é preciso que ele de facto efetive todas aquelas condições para ficar um verdadeiro partido desarmado. Há um ponto que queria lhe colocar. Por que todo este processo e longo para finalmente o Presidente da República, nos últimos meses, surgir, dizer que dispensava qualquer intermediação, podia falar diretamente com o líder da Renamo? Esta estratégia funcionou? Bom, é preciso ver que a questão econômica pesou bastante também. Okay. Dentro daquilo que foi o desenho, de certeza que não se contava com este resistir por aquele tempo todo e com suas consequências econômicas. Ao lado do problema também da erosão, não é, do metical, em virtude das dívidas, as suas consequências foi a erosão. E o presidente, não é, começou-se a ver, digamos que, encurralado, diga-se. Não encurralado como o outro estava por armas, mas ele também estava sendo encurralado pela situação. Okay. E se não tivesse feito o que fez, eu estou-lhe a dizer que já vinha um levantamento muito grande. As pessoas estavam a ficar agoniadas. Portanto, estavam a ficar completamente desesperadas. Não quero dizer que essa situação também dissipou-se, mas devo dizer que desvaneceu um pouco, porque até o próprio dólar desvaneceu, parece que caiu em 60, uma coisa qualquer. Mas a vida ainda continua alta, mas muito bem alta. Então, ao lado disso, nós acompanhamos, logo quando ele tomou posse, quis excetar umas conversações que lhe desfeitearam, disseram-lhe de caras que você está a brincar, isso não funciona. E pronto, não deu em nada, depois retomou-se, né, já com mediadores internacionais, mas começou a haver muita interferência. Nós, a olho nu, víamos, e aquelas pessoas que estavam lá dentro. Havia muita interferência. E eu sei, eu creio que muitos outros sabem, que chegou-se a uma altura em que se decidiu que não se devia entrar com celulares para a mesa das conversações. Porque recebiam instruções, mandavam instruções via mensagem e orientavam de fora para dentro. Então, isto aqui não contribuía para um diálogo, digamos, independente, quer dizer, a pessoa participar no diálogo em consciência, né? Okay. E havia interferência na própria maneira da pessoa pensar, né? A situação que estava posta em cima da mesa. Então, alguém, ou foi de sua pura imaginação e recriação, e se foi, olha, está de parabéns, porque encontrou o caminho mais célere para resolver um problema político e econômico. Afinal, a varinha mágica estava tão perto, não precisávamos mobilizar tanta logística. O problema da mesa das conversações, do diálogo, é um problema, digamos, do positivismo moderno, quer dizer, tudo fica registrado, okay, né? Em atas e não sei o quê. Mas quando se chega à conclusão que naquelas conversas, né, há muita falta de bom senso, de boa fé, ele tinha que tomar uma medida qualquer. Porque aquilo é um ato jurídico, embora ao mesmo tempo político. E nos atos jurídicos, né, a boa fé
é extremamente importante, é clavicular. E ali via-se que havia falta de bom senso, de boa fé. Então, ele tinha que tomar o leme, avocou, portanto, a tarefa para si. E foi bem aconselhado, se foi fruto de um aconselhamento. Se foi recriação própria, está todo ele de parabéns. Pelo menos daquele contrato social que ele fez no dia 15 de janeiro de 2015, é ali 1%, mas de muita qualidade que está a cumprir. António Frangoulhos, permita-me colocar-lhe uma questão. A guerra dos 16 anos foi desembocar, ou foi terminar com um acordo, o Acordo de Roma, que depois foi pontapeado, o conflito retomou, e depois tivemos um outro acordo chamado a cessação das hostilidades, que em seguida foi desrespeitado. Seguramente que estamos a caminho de mais um acordo. Que acordo é que deve, na verdade, haver para que haja paz efetiva? É assim, a violência gera violência. A má fé gera má fé. Então, nós vemos, e eu sempre disse isto, que nestas lides, né, há sempre uma tendência doentia de fintar o outro. E, sobretudo, quem está na situação de leão, portanto, que está com o poder, né? São dois beligerantes, sim senhor, mas há um que é mais beligerante que o outro, quer dizer, diz que somos iguais, mas há uns mais iguais. Então, quer parecer que houve rasteiras, e não só rasteiras no próprio acordo, em alguns capítulos, ou sei lá como é que se dividiu. Há quem diga que houve armadilhas que não ficaram e não só claras. Sobretudo na aplicação daquilo que até não era armadilha. Nós vimos como é que foi aplicado. É que quando você está no poder, facilmente você controla, não é, os órgãos de informação, a opinião pública, etc, etc. Mas o líder da RENAM sempre reclamou que nada do que foi acordado, que muitas vezes até nem dizia o dizível, né, não estão a cumprir. Meia volta, lá queria falar com o irmão Chissano. E o irmão Chissano, que é muito paciente, né, lá o atendia, dava um beberão de água, como dizia o Repua, né, e a coisa andava, até que chegou uma altura que ele até confessou: estou a ser apertado. Estão a dizer que você está a ser permissível, você está a ser permeável. Então fazia uma zanga aqui, uma zanga ali, mas no tempo do meu irmão Chissano, né, a coisa não chegava, portanto, a dar o curto-circuito. Quando veio o meu irmão Guebuza, a coisa já foi diferente. Primeiro até a reclamar foi a Alice Mabote, que eu, no tempo do presidente Chissano, só por um pedido ao telefone, recebia-me no mesmo dia ou dia seguinte, mais tardar. Mas, com o Guebuza, está a ser difícil, mais difícil do que falar com o Papa. E ela, por acaso, até tinha sido recebida pelo Papa, a Alice Mabote. Sim. Então, e isto aqui criou um tal frenesi, um nervosismo, que deu naquilo que deu. Em 2011, ou lá o que foi, sim, deu naquilo que deu. E depois, quando a gente vai para aquele negócio, que é sempre o mesmo negócio, as eleições, ali é onde tudo dispara. Então, com Guebuza, né, nós vimos o que é que teria acontecido, né, e depois veio a questão da lei eleitoral, artigo 85, que só depois do fuzil é que voltaram à mesa, mexeram a lei eleitoral a correr, foi-se as eleições. Mas quando já foi do presidente Inhosse, né, saída do Guebuza para a entrada do presidente Inhosse,
e já com o dinheiro até das dívidas, só que não sabíamos ainda. Informações que eu tenho, dinheiro das dívidas custearam, portanto, as eleições de 2014. Mas é o partidão, para manipular tudo, comprar tudo e todos. E as mesmas informações indicam que há um budget que está guardado, né, para poder fazer o mesmo nas eleições de 2019. Isto, os políticos que o ouçam, né? E a Frelimo só está preparada para, digamos, abandonar o poder, se tal for imperioso também, em 2024. Não é isso? 19 mais 5 dá 4. Sim. Que estas próximas eleições, a Frelimo não está preparada para sair. E tem é por isso que este relatório da Kroll não vai ser fácil. As pretensões é quanto dinheiro foi utilizado naquele aparente negócio, qual é a diferença, onde é que foi o dinheiro, com quem, quanto e com quem está. Mas já a próxima semana... Não há de vir nada de especial. A minha consciência me diz isso. Não há de vir nada de especial. Já perdi fé. Eu sempre acredito, né, nos europeus, tem um mínimo, né, de vergonha, de moral, quer dizer, são um exemplo disso. Mas costuma-se dizer que até Deus, por vezes, dormita um bocadinho com o olho e há um cataclismo quando partem o outro. Então, eu já perdi fé no relatório e a ver, vamos. A verdade é uma, não hão de vir onde é que foram aqueles dinheiros, porque aqueles dinheiros precisam de ser repatriados. Pelo que consta, só foram utilizados cerca de 400 milhões de dólares. E os outros, cerca de 1,2 ou 2, mesmo, quase 2 bilhões. Onde é que foram? É muito dinheiro. Dá para comprar tudo e todos. Você está ali com uns presidentes de mesa, não sei o quê, para pagar 2 mil meticais, eles dão 20, 30. Os eleitores, inclusivamente, nas eleições passadas, recolhiam cartões com antecedência e davam dinheiro, toma, para votar no coisa. E eu tenho informações, não, nessa nem vale a pena, porque nem pode me mexer, porque eu vou dizer quem ele mesmo vai confirmar, os valores e tudo, lá para a Zambésia, levavam dinheiro vivo, chegavam ali naquele coitadinho da parte da oposição, olha lá, tua casa está a cair, quantos zincos é que tu queres? Eu telefona lá para a tua mulher, a gente vai dizer que já fomos lá deixar zincos. Dinheiro. Vê lá o que é que tu fazes. E depois, quando vão se inscrever, né, para poderem frequentar aquele cursozinho, tem lá um papel que tem que pôr os números do telefone e tal, na ficha de inscrição. Para eles saberem, este aqui veio pela parte da RNAM, agora já tem MDM. Na véspera ligam. Epá, tem uns, como é que vou dizer, portanto, os que vão à frente, né? Os testinhas de ferro, né? Que avançam para, olha, meu amigo, quanto é que queres? Toma, dinheiro vivo. Toma, queres zinco? Há de ver um cara descarregar aí 30, 50 zincos. Está a ver, quando se trata de lá, daquela população, nunca viu 10 contos, dão-lhe 20. Então, são esses dinheiros que são utilizados ao longo de todo o país. E a oposição não tem esse dinheiro para fazer fácil. António Frangules, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Tinha algum ponto último por colocar ou nem por isso? Não, a única coisa é mesmo, até porque estava agendado, o tempo é que é pouco, é em relação à conta, né? A inscrição, a inscrição daquelas dívidas na conta geral do Estado. Aliás, foi um dos temas em debate ao longo da semana e
o Parlamento esteve em grande a tratar de... Eu só tenho um comentário. Sim. E desta vez é para a nossa oposição. Eu, pessoalmente, fiz corredores com algumas pessoas, portanto, da oposição e na Assembleia da República. E já deviam ter feito isto há mais tempo. E aqui disse, requerer a declaração de inconstitucionalidade daquelas dívidas. Nem se chegaria a isto. Quer dizer, eu não estou a ver o presidente do Conselho Constitucional perante uma situação que claramente não é presunção, não é? Claramente há uma violação da lei orçamental, porque há um teto e ultrapassou-se aquele teto, sei lá quantas mil vezes, e depois, por ultrapassar esse teto, tinha que pedir autorização à Assembleia da República. Não pediu à Assembleia da República. O argumento não interessa. A Constituição, que foi a Assembleia da República que aprovou, diz claramente, no seu artigo 179. Eu não estou a ver como é que o tribunal, todo ele, não é? Sim. O coletivo do tribunal, tanto do tribunal, do Conselho Constitucional, haveria de dizer que são constitucionais. Inconstitucionalizando, nem sequer haveriam de experimentar aquele passo de inscrever na conta. Mas mesmo assim, toda a ilegalidade, não é? Toda a ilegalidade é arguível a todo tempo. Toda a nulidade, neste caso, é nulo, não é? O ato, portanto, é arguível a todo tempo. Portanto, ainda vão a tempo. E até ficaria muito bonito, porque tanto a Renamo como a MDM é oposição. E os dois se juntarem não é fazerem nenhuma coligação, nem um partido, mas é dizer que nós estamos para defender o nosso eleitorado e mais do que o nosso eleitorado, porque há uma boa parte da própria Frelimo que não concorda com aquela tipo. Aliás, uma linha aberta, o último programa do Linha Aberta faz ver isso. Portanto, haveriam de se juntar e pedirem uma mesma coisa, a declaração de inconstitucionalidade daquela. Agora parece o MDM vai por via do provedor e os outros, como têm 1/3 dos deputados, não é, vão fazer o seu requerimento. Quer dizer, é um campeonato da oposição à parte que não leva a nada. Quer dizer, se são dois partidos diferentes, logicamente que há de divergir em alguns pontos. Não divergência, digamos, do estilo guerra. Alguns pontos não serão comuns. Mas como oposição que tem que ter alguns pontos que são comuns. E este é um deles, porque este tem a ver com todo o povo moçambicano. Por quê? Porque estas dívidas, é verdade que algumas pessoas não conseguem ter a consciência por muitas razões. Umas razões são mesmo da paixão política, outras, olha, são da própria ignorância do que vai acontecer. Mas a verdade é uma, estas dívidas são autênticas correntes, não é? Às gerações vindouras. Pelo menos 2 gerações, se não forem 3, vão pagar por estas dívidas. Agora, uma coisa é certa, inconstitucionalizando as dívidas. E depois veja só a maior vergonha da Assembleia, quer dizer, a bancada da Frelimo, quer dizer, perdeu todo o pudor. Nem sequer espera o relatório. Porque imaginemos que o relatório vem e diz, olha, o que foi de facto para as ditas empresas é isto. E mesmo assim há aí sobrefaturações e companhia limitada.
e tem aí luvas, comissões, digamos, aberrantes e tudo mais. Mas a diferença é este. E esta diferença, X dinheiro foi para os bolsos de A, foi para os bolsos de B, de C. Como é que vai explicar isto se já inscreveu aquelas dívidas? Quer dizer, o dinheiro que foi para o bolso do indivíduo X, eu é que tenho que pagar, o meu filho, o meu neto, o meu bisneto é que vai ficar a pagar. Não make sense, não faz sentido nenhum isto. A Frelimo tem que pôr a mão na consciência, não faz sentido nenhum. Tem que responsabilizar, tem que repatriar os dinheiros. Os que foram utilizados ainda vai que não vá. Podemos aceitar, os barcos estão aí, não estão a pescar nada. O armamento para defender o país está aí, os drones e sei lá mais o que estão aí, tudo bem. Estas são as dívidas, faz de conta que nós queríamos, embora continuam inconstitucionais, porque não foram pedir coisa, não é? Mas até os dinheiros que foram para os bolsos de indivíduos, o povo moçambicano tem que pagar. Não pode. Não pode, não pode. E isto vai criar uma revolta muito grande. Porque a pouco e pouco o povo vai ganhando consciência. Okay. E vai se levantar. Vai começar, até sangue vai se derramar, mas vai se levantar o povo. Amanhã, esses indivíduos que pegam armas, pegam nos tanques, não sei o quê, quando sair de casa, enquanto a senhora diz que não sei o que é que vou cozinhar ao almoço, não vai conduzir o carro, não vai atirar contra o povo. E o povo vai marchar contra a Frelimo. Não pode, a Frelimo tem que meter a mão na consciência. E isto não aconteceu só aqui em Moçambique, aconteceu em outros sítios, mas tiveram a coragem de repatriar os dinheiros. Esses dinheiros têm que ser repatriados. Não podem ficar com aquelas famílias para poderem alimentar 2 gerações. Quer dizer, enquanto nós são 2, 3 gerações que têm que pagar, eles são 2, 3 gerações que têm que estar num autêntico paraíso, à custa do povo moçambicano. Quer dizer, perderam toda a essência, a Frelimo perdeu toda a essência. A palavra de ordem na altura era libertar o homem e a terra. Mas quer dizer, já está a fazer o contrário. Completamente ao contrário. Tem que tomar consciência disto, Frelimo. E tem que ter um bocado de pudor. E eu continuo a ser veemente, frontal. Noutro país normal, temos o caso, por exemplo, do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang. Já devia ter pedido a sua escusa na Assembleia. Não tem como é que vão discutir as dívidas dele ali dentro. Fazer parte do processo. Sim, quer dizer, está ali para poder gozar das imunidades amanhã. Levanta-se a imunidade, não é nada. Mas a verdade é que ele está a condicionar, mesmo os próprios camaradas, quando querem discutir aquelas dívidas, estão condicionados com aquele que esteve à frente daquelas dívidas lá dentro da bancada. Aquilo é uma das provas mais provadas de que perderam o pudor todo, perderam o senso, o bom senso foi embora. Aquilo era convidar o camarada, não fica bem. Da mesma maneira que naquele dia quiseram discutir ali na plenária, por que saiu? Por que saiu? Exatamente porque não fica bem. Não quer dizer que comete crime por estar ali, mas não fica bem. Ele tem que renunciar o mandato. Ele arranja uma desculpa qualquer, é substituído, mas não fica bem. A própria Frelimo tem que pensar nisso, que o povo está a ver, está cada vez a perguntar-se, mas então, se o fulano de tal disse que ele é que esteve à frente destas dívidas todas que estamos a passar mal por causa delas, e ele está lá, como é que isso se explica? O povo não se pode pensar que é tão ignorante que não faça perguntas, não precisa de ser literado, não precisa de ser doutor para poder fazer essas perguntas. A verdade é que a própria Frelimo, se tem ainda gente, né, que tem cara para olhar para o espelho, então aqueles que já não têm que ser convidados, pelo menos para levar menos, porque está a levar muita porrada a Frelimo, falando na linguagem corriqueira. Está a levar muita porrada mesmo.
Tá. António Frangulhos, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Seguramente que na próxima sexta-feira teremos mais temas aqui por abordar. Vamos, a esta altura, sair para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes para fazer correr as notícias. Até já.